Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa. Este é o canal Formação de Escritores. Hoje vamos conversar sobre um artigo muito importante da literatura, um dos artigos mais clássicos da literatura mundial, que é o artigo do Roland Barthes chamado A Morte do Autor. E para conversar sobre esse artigo, eu trouxe a Júlia Lisboa de Souza, que fez para nós no site Escrita Criativa um texto sobre esse artigo. E aí, Júlia, eu acho que já pode começar contando para o pessoal por que tu escolheste esta pauta, este artigo, para falar sobre. Eu tive em contato com esse texto em 2020 e achei maravilhoso. Ele fez eu ter uma perspectiva muito diferente, eu me questionar muito sobre essa questão da gente associar o conteúdo de uma obra ao autor. Então, eu escolhi esse texto para a gente poder refletir um pouco sobre essa questão e para a gente discutir. Então, por que a gente faz essa associação e por que a gente faz... por que a gente limita, então, né, ao autor e por que isso é uma questão? E achei bem interessante. Então, a gente vai discutir, a gente trouxe alguns trechos do ensaio. Deixa eu só fazer uma contextualização, Júlia, de que o Barthes nasceu em 1915, faleceu em 1980. Ele é um dos teóricos da literatura mais importantes, não apenas da literatura, ele é considerado um dos teóricos das áreas humanas mais importantes. Começou sua carreira como estruturalista. Eu gosto muito da fase dele da análise estrutural da narrativa, em que ele cria alguns conceitos para a narrativa, inclusive uso isso em aula, mas depois ele foi para um caminho do pós-estruturalismo mais desconstrutivista, e é onde, por exemplo, tem o texto A Morte do Autor, que é do final dos anos 60, né, Júlia? Isso, 1967. Perfeito. Júlia, vamos colocar alguns trechos do artigo e aí a gente pode fazer assim. Eu acho que eu leio um, depois tu lê o outro e a gente vai conversando sobre eles, pode ser? Claro. Vamos colocar aqui, tem uma artezinha com o rosto do nosso Roland Barthes. Muito bem. Então, A Morte do Autor, Roland Barthes. O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas das revistas e na própria consciência dos literatos, preocupados em juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra. A imagem da literatura que podemos encontrar na cultura corrente é tiranicamente centrada no autor, na sua pessoa, na sua história, nos seus gostos, nas suas paixões. A crítica consiste ainda, a maior parte das vezes, em dizer que a obra de Baudelaire é o falhanço do homem Baudelaire, que a de Van Gogh é a sua loucura, que a de Tchaikovsky o seu vício. A explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse a sua confidência. Quer comentar esse trecho, Júlia? Uhum. Então, aí ele está falando sobre a gente recorrer ao autor como se ele fosse essa fonte mais confiável, né? Como se ele fosse essa voz única, essa voz suprema que a gente vê, né? Ele até fala no ensaio, né, que a gente vê essa visão como o autor como um deus, como um imperador, como essa voz única mesmo, com essa visão única, limitando essa interpretação. E aí ele está falando, então, citando esses autores, né, que o Van Gogh é, então, sua loucura, resumindo a isso, né, o que a gente lê e acha que, então, está resumindo a isso. Eu acho curioso a gente pensar nessa frase do Barthes nos dias de hoje, porque, por um lado, a gente tem que contextualizar que o Barthes está vindo de uma época em que se trabalhava demais a relação da obra e do autor. Então, o autor escreveu uma obra, as pessoas interpretavam, será que isso aconteceu com ele? Como foi que isso aconteceu com ele? A Cíntia Moscovitch tem uma história interessante, que ela publicou um livro chamado Duas Iguais, que é uma relação entre duas mulheres, e é um livro com cenas fortes, cenas picantes, muito bem construídas. Ela foi dar uma entrevista numa rádio, não vou dizer o nome do jornalista, e o jornalista começou a ler a sinopse do livro, e aí ele, mas Cíntia, eu te conheço, que eu saiba, até casada com um homem e tal. E aí a Cíntia disse, mas fulano, ficção é ficção, quem não tem que encontrar relação entre a obra e o autor. Então é uma desonestidade intelectual a gente ficar procurando na obra o autor. E eu acho que isso que o Barthes trouxe tão bem nesse artigo, essa ideia de que a gente não precisa necessariamente buscar o autor na obra, a obra tem que valer por si só.
Mas é curioso, né, Júlia, que hoje muitos autores se valem dessa curiosidade do leitor e publicam obras inspiradas em fatos reais, autoficção, o que acaba comercialmente até, às vezes, vendendo mais. Então, parece que a gente girou, né? Parece que o Barthes fez uma defesa naquela época, lá dos anos 60, e 60 anos depois a gente fez um giro de que o autor hoje, me parece que o autor rejeitou a morte do autor. O autor faz Sim. questão de permanecer existindo, é como se fosse um renascimento do autor. Sim, e tem esse movimento muitas vezes de ir atrás do autor, de questionar, de procurar. E eu vejo muitas pessoas falando de algum autor que morreu, que teria ido atrás para perguntar. A grande questão, né? Nossa, Bentinho traiu ou não traiu? Queria saber se Machado da Tia estivesse vivo para responder a questão. Mas a questão é a gente não saber, a gente não. A questão é a gente ter essa dúvida e poder achar que sim ou poder achar que não, dependendo do que a gente leu, sabe? Mas a gente não tem que ter essa resposta, a gente não tem que ir buscar a fonte e ir atrás disso. A obra tem que se completar, né? O Milton Atum, sobre os dois irmãos, ele diz em entrevistas que nem ele sabe quem é o pai do Nael, que a obra é isso mesmo, a obra é não saber quem é o Sim, pai, essa que é a ideia da obra. sim, e eu Júlia, digo, oi. desculpa. Não, eu digo, inclusive, tendo feito esse movimento muitas vezes antes de ler esse ensaio e de ter mudado essa perspectiva, por isso que eu quis muito trazer esse tema, foi por eu ter mudado radicalmente o modo, a minha leitura, mudado radicalmente a minha leitura depois de ter lido esse ensaio, assim, principalmente porque o meu livro favorito eu li antes desse ensaio e depois, e eu pude ter uma experiência de conexão muito mais forte com as minhas experiências depois que eu Qual é o parei. livro, Júlia? Vai ter que contar agora. Eu separei aqui, é Água Viva da Clarice, e aí eu li e pensava, será que esse relacionamento que ela descreve foi algo que ela viveu, né? Será que... E agora não, eu leio e penso, tento pensar em mim, sabe? Nas minhas experiências e os livros que eu leio. Eu lembro também que o primeiro livro de poesia que eu tive, não fui eu que fui atrás de comprar, ele tinha em casa e eu tive contato com ele. Era um livro do Fernando Pessoa e eu lia e anotava coisas. E quando eu tive contato na escola com o Fernando Pessoa, eu achava que tudo que eu tinha escrito estava errado, porque aquelas interpretações não estavam certas, porque o professor de literatura da escola deu as interpretações que eram adequadas, sabe? Então tem essa questão também, né? Tipo, ensino de Não tem isso também. literatura. Um pouquinho de spoiler da última tela, mas tudo bem, a gente vai chegar Ai, nesse leitor, né? Júlia, lê para nós essa tela, por favor, vê se tu consegue ler, se não tá pequenininho. o autor, quando se acredita nele, é sempre concebido como o passado de seu próprio livro. O livro e o autor colocam-se a si próprios numa mesma linha, distribuída como um antes e um depois. Supôs-se que o autor alimenta o livro, quer dizer que antes dele pensa, sofre e vive com ele, tem com ele a mesma relação de antecedência que um pai mantém com seu filho. Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, de certo modo teológico, que seria a mensagem do autor Deus, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais é original. O texto é um tecido de citações, saldas dos mil focos da cultura. É isso. Então, aqui a gente tem a ideia da intertextualidade, de que além do próprio autor, há outras influências que o autor sofre na época, da sociedade da época e até da edição do livro. A gente às vezes subestima, né, Júlia, o quanto um livro passa por uma edição que pode alterar substancialmente também aquele texto, entre aspas, original do autor. Então, eu acho que distanciar, separar autor de obra é o grande mérito desse artigo, o grande mérito dessa provocação. No cinema a gente não vê tanto isso, né? O cinema, como é um projeto mais coletivo, nós temos por vezes um diretor que não é o roteirista, aí nós temos um produtor também importante, o próprio trabalho dos protagonistas. Então, no cinema, essa vinculação tão grande entre obra e autor, ela não é da mesma forma. Mas, de fato, na literatura as pessoas confundem muito autor e obra. E aqui a gente está vendo que o próprio autor, quando termina um texto, ele olha para sua obra e ele não se reconhece completamente na obra, porque há outras influências ao redor dele que também estão na obra e que elas perpassam. As pessoas gostam de falar inspiração. Eu não gosto muito do termo inspiração, eu acho que o termo correto é intuição, porque intuição é aquilo que a gente não sabe que sabe.
São obras que a gente leu, coisas que a gente ouviu, e de repente elas aparecem no nosso texto, tanto conteúdo quanto forma, quanto estética. Sim. Eu fiquei pensando nisso que tu falou do filme, nessa. Não sei se dá para falar assim, mas uma autoria meio coletiva de algumas obras, né? E acho que a grande questão desse trecho que a gente pegou, ele fala de uma questão de originalidade, né? Que nada é assim do zero, né? Tudo tem uma base, né? Tudo é esse tecido de citações que ele falou. Nada é do zero. E esse tecido de citações são referências que a gente dispõe de um jeito que não é exatamente único, mas que a gente dispõe de um jeito mas que tem uma base, né? Então, que não é exatamente original. Acho que ele questiona bastante essa questão de originalidade, de algo assim ser autoral, de ser muitas referências coletivas, assim. Eu acho que Acho bem interessante isso. esse trecho acho que vai também nesse sentido. Vamos ler aqui. Ó. Assim se revela o ser total da escrita. Um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação. Mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne. E esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor. O leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita. A unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino. Mas esse destino já não pode ser pessoal. O leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia. É apenas esse alguém que tem reunidos no mesmo campo todos os traços que constituem o escrito. Aí é onde entra o leitor, né, Júlia? Que eu brinquei que estou dando spoiler. Aqui é onde entra essa importância do leitor, na verdade, como protagonista do sentido da obra. Sim. É que a grande questão é que o movimento, que a grande questão do ensaio, né, é de não buscar o significado no autor e da gente criar o significado na nossa leitura, né? Essa é a grande questão do ensaio, de criar o significado, o texto ter essa autonomia, né? Essa unidade, essa autonomia nele, né? Não essa questão de tá, essa associação direta com o leitor, até essa questão de passado, que nem relação pai e filho, mas ter essa autonomia. É, porque a gente às vezes fica muito preso mesmo a interpretações. Só que eu acho importante lembrar uma coisa que Humberto Eco diz, de que uma das habilidades que o leitor precisa desenvolver é perceber aquilo que o texto não diz. Porque às vezes o leitor também extrapola um pouco aquilo que o texto diz, força um pouco a barra, até para que combine, a gente chama de viés de confirmação. Ah, aquele texto concorda com a minha opinião, e o texto não tem nada a ver com aquela opinião. Então a gente só tem que ter esse cuidado de que o leitor ele não pode ser um tirano, digamos assim. Eu acho que mais do que mote do autor, eu diria que o autor tem que conviver com o leitor. E isso é que resulta a obra, no fim das contas, a recepção do leitor. Mas eu não sei se Machado queria criar ambiguidade, a gente não tem como saber, né? Porque essa ambiguidade só surgiu nos anos 50, Machado já era falecido, então nem se sabe se Machado propositalmente criou aquela ambiguidade. Mas a obra Dom Casmurro hoje a obra Dom Casmurro hoje ela é resultado dessa interpretação da obra dele que é pertinente com a obra que ele escreveu. Então o leitor ele tem sim essa importância, só tem que ter cuidado porque individualmente um leitor pode fazer leituras equivocadas de obras até criminosas, né? Que a gente vê acontecer. Sim, entendi. Tipo, tu quis dizer assim de fazer uma distinção entre entender um subtexto, por exemplo, e falar o não dito, assim, de Criar o não trazer dito, né? algo que não tem nem não dito e nem dito, digamos assim. Um exemplo polêmico é o Lolita. Tem muitas pessoas que rejeitam Lolita por considerar uma obra que incentive a pedofilia ou que fetichize a pedofilia. E há interpretações de que, pelo contrário, tanto que o autor é um criminoso, está preso, de que é uma forma de, inclusive, denunciar a pedofilia. Então, é um exemplo de uma obra que cria essas duas correntes bastante fortes.
só a gente tem que ter cuidado para ver o quanto isso não é interpretação de época, de leitor, enfim. Sim. Então, esse é um cuidado importante. Vamos fechar aqui a leitura para a gente poder conversar mais um pouquinho. Esse aqui eu vou deixar que tu leia, só deixar maiorzinho aqui. Pronto. Tá. Começamos hoje a deixar de nos iludir com essa espécie de antifrases pelas quais a boa sociedade recrimina soberbamente em favor daquilo que precisamente põe de parte, ignora, sufoca ou destrói. Sabemos que, para devolver à escrita o seu devir, é preciso inverter seu mito. O nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor. O nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor. Ai, desculpa, estava ruim de... Não sei se é porque eu sou autor, mas a gente aqui também tá para questionar. Olha só, né? O pessoal do YouTube que está nos assistindo vai nos. Mas pode colocar nos comentários, gente, se vocês concordam, discordam, em que parte concordam, em que parte discordam. O Barthes é um autor extremamente respeitado, reconhecido entre os acadêmicos, mas eu acho que o mundo o mundo gira, o mundo dá voltas, as coisas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como diria Camões. E eu diria que essa tese da morte do autor, ela não é que ela envelheceu mal, mas ela própria criou outras fases da literatura, e hoje eu não diria que a morte do nascimento do leitor precisa da morte do autor. Me parece que os dois, como a gente tem conversado, estão convivendo, e por vezes o autor colocando mais da sua vida na obra de propósito, por vezes o leitor lendo aquilo que ele não aparece na obra, fazendo a interpretação do subtexto. Eu acho que os dois convivem, eu acho que a autoficção está aí para nos mostrar isso. O autor, ele se negou a morrer, digamos assim. E o ensaio ele é fundamental, ele é importantíssimo, mas eu não acho que o autor tenha morrido. Não sei, Júlia, se tu... O que tu acha? Eu acho que eu entendi bem o teu ponto de que o mais bacana do ensaio é perceber o protagonismo de nós, leitores, enquanto criador de sentido de uma obra, de não ficarmos presos nos que talvez o autor quis dizer, ou no que talvez a história da literatura quis dizer. Mas o que tu pensa desse conceito de morte do autor? Eu tinha visto, acho que foi num vídeo que eu vi, que a pessoa usou um termo que eu achei bem interessante, que tem essa questão da morte do autor, mas não dá para desvincular a ponto de tirar uma responsabilidade do autor, né? Então, essa responsabilidade ainda tem que ter esse vínculo com o autor. E eu acho que se eu fosse usar uma palavra, acho que eu não usaria morte do autor, eu acho que eu usaria talvez uma certa invisibilidade do autor, porque eu acho que não tem que matar completamente o autor. Acho que ele é importante, precisa estar ali na hora da leitura, mas eu realmente acredito no protagonismo do leitor e acredito bastante no ponto de vista do ensaio. Para mim foi muito essencial, assim, esse ensaio para mim, a leitura. Mas acho que sim, acho que funcionaria pensar nessa invisibilidade do autor, sem tirar a responsabilidade dele, sem matar completamente o autor, mas vendo ele como sem aquele imperador, aquela voz suprema, aquela referência maior, como a voz única, limitando a interpretação, ainda assim indo nesse caminho do lado do ensaio, mas de repente num meio termo. Sabe, Júlia, que o conceito de autor é um conceito recente. A gente às vezes acha que sempre existiu o conceito de autor. Homero talvez nem tenha existido. Homero pode ter sido uma soma de vários outros autores, rapsodos da época, que se cristalizou no Homero. O próprio Shakespeare, há estudos que não tem certeza que existiu de fato Shakespeare. Pode ter sido o pseudônimo de outro autor, pode ter sido uma soma de autores. E o autor ele surge mais fortemente na época da Inquisição. E é muito curioso isso. Por que começou a se obrigar os autores a assinar seus livros? Não para pagar os autores por direitos autorais, mas para puni-los em caso de estarem naqueles índex proibitórios, que eram os livros da igreja que puniam autores que faziam livros que fossem hereges e tal. Então o autor ele começa a assinar suas obras para ser punido, para ser responsabilizado, e não ao contrário, e não para ser remunerado. Aí, claro, depois o tempo foi passando, os autores começaram a ser não apenas remunerados, como valorizados, chegou num ponto de valorização super alto, que é onde o Barthes faz esse artigo,
e eu acho que, inclusive, hoje uma coisa contraditória é que existem muitos autores que são muito mais famosos como autores do que como obra. Se a gente pensar em Mário Quintana, aqui em Porto Alegre, o Mário Quintana é um autor extremamente conhecido na cidade, popular, dá nome para a Casa de Cultura Mário Quintana. Se perguntar 2 poemas do Mário Quintana, as pessoas não sabem. O Mário Quintana é muito conhecido pela sua imagem e não tanto pela sua obra. E isso vale para tantos outros autores, né? Então, isso, eu acho que até na era das redes sociais, muitos autores se valem mais da sua figura pública, da questão de redes, de se tornarem influenciadores e tal, do que da obra em si. Então, isso é curioso. Pena Barthes ter falecido, naturalmente, para que ele pudesse. Eu tenho curiosidade de saber o que ele diria sobre esses momentos da literatura e dos autores. Verdade. Também. Muito bem, Júlio, acho que foi um bom papo. A gente sabe que esse assunto poderia render um simpósio, né? Certamente há pessoas aí que estudam academicamente esse tema, mestres, doutores no tema. Aliás, se algum deles está nos assistindo, antes de nos xingar, coloca nos comentários o contato e a gente pode fazer uma live com vocês também para trabalhar com esse tema de forma mais acadêmica. Acho bacana a gente pegar uma pessoa jovem como a Júlia, que é leitora. Tu ainda não chegaste a publicar livros, né, Júlia? Não, ainda não. Mas tu é muito leitora, né? Sim. Isso é muito importante. E a percepção de uma pessoa jovem que é leitora. Júlia, só antes de a gente terminar, tu está fazendo letras ou fez letras, né? Agora eu não lembro exatamente. Sim, eu me formei em escrita criativa na PUC e agora eu tô me formando em letras. Falta mais ou menos um Então, ano. e durante esse período de faculdade, em algum momento, o Morte do Autor do Barthes foi apresentado? Em que disciplina ele Sim, foi? foi lá que eu tive contato, foi na escrita Qual criativa. disciplina? Estudos Será que foi teoria da literários. literatura? Cursos literários. Estudos literários. E qual é a professora? Ricardo Barberena. Muito bem. Que eu acho bacana também a gente ouvir, né, a gente valorizar esses professores que trazem os textos clássicos, porque às vezes as pessoas se formam em letras e elas não têm acesso a textos clássicos, ainda mais escrita criativa. Eu gosto muito dos formalistas russos, que eu conheci também aí na PUC. Acho o trabalho, como eu disse, do Barthes, estruturalismo interessante. Ah, mas hoje em dia ele está datado, ele é ultrapassado. Tudo se aproveita, gente. São conceitos que a gente aproveita. Eu acho que a teoria, o grande erro, às vezes, das pessoas é achar que a teoria é só aquilo. Então, o estruturalismo, por exemplo, é muito criticado porque ele surge numa época em que se quer falar de política, e o estruturalismo ele fala apenas da obra, apenas da forma. Então, ele era considerado um pouco estéril, ele era considerado um pouco como se fosse em cima do muro, ele não se posiciona politicamente. E isso, naquela ocasião, era péssimo. Era a ocasião da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, começam a surgir os movimentos progressistas, os movimentos de estudos culturais, questões raciais, questões de gênero. Então, o estruturalismo ele parecia um pouco avesso a tudo isso. Mas hoje, passado esse movimento, ou pelo menos passado esse tempo, a gente vê que uma coisa não exclui a outra. Olhar a estrutura do texto, olhar a estrutura semântica, a estrutura sintática do texto, não impede que a gente também olhe os discursos, também olhe as questões de conteúdo. Eu acho que teorias se somam, elas não se substituem. E talvez isso seja um equívoco, às vezes, de algumas abordagens teóricas, que elas... Agora, só podemos falar de pós-colonialismo, pós-estruturalismo. Não, a gente pode olhar para trás e puxar tudo que vem atrás, tudo que vem agora, para estudar e para compreender melhor a literatura. Certo, Júlia? Obrigado pela tua participação. Vamos fazer novos vídeos com novas pautas que vão surgindo. E para quem não sabe, a gente tem um site, escritacriativa.com.br. É um portal que a gente publica dicas de escrita, publica artigos, resenhas. E lá é onde a Júlia publicou esse texto falando sobre a morte do autor. Vou colocar aqui na descrição depois o link do site para vocês verem o artigo. Tchau, Júlia. Obrigado. Obrigado, tchau, pessoal. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.